Boa noite, noite de 30 de janeiro, para mais uma curiosidade bíblica. E essa é a nossa curiosidade de número 761. Estamos falando de curiosidades da divindade na Bíblia. Já mencionamos Deus até o livro de 2 Samuel. Hoje nós vamos falar do Espírito Santo. Você sabe como o Espírito Santo é visto em todos os livros da Bíblia? Vamos começar com Gênesis aqui. Primeiro, em Gênesis, ele é o Espírito da criação, pairava sobre a face das águas. Em Êxodo, ele é o Espírito da redenção. Em Levítico, ele é o Espírito da santidade. Em Números, ele é o Espírito da capacitação dos líderes. Em Deuteronômio, ele é o Espírito renovador da aliança. Em Josué, ele é o Espírito da conquista. Em Juízes, ele é o Espírito libertador que revestia os juízes. Em Ruth, ele é o Espírito remidor. Em 1 Samuel, ele é o Espírito transformador. Em 2 Samuel, ele é o Espírito que escolheu a Davi. Em 1 Reis, ele é o Espírito que repreendia com dureza os pecados dos reis de Israel e de Judá. Em 2 Reis, ele é o Espírito que arrebatou Elias e capacitou Eliseu com porção dobrada do Espírito que havia em Elias. Em 1 Crônicas, ele é o Espírito que elegeu a linhagem de Davi. Em 2 Crônicas, ele é o Espírito que deu sabedoria a Salomão. Em Esdras, ele é o Espírito da restauração do cativeiro. Em Neemias, ele é o Espírito da reconstrução dos muros. Em Esther, ele é o Espírito do livramento. Em Jó, ele é o Espírito da consolação em meio ao sofrimento. Em Salmos, ele é o Espírito de louvor e de alegria. Em Provérbios, ele é o Espírito da sabedoria. Em Eclesiastes, ele é o Espírito que esclarece as perguntas mais difíceis da vida. Em Cantares, Salomão, ele é o Espírito que assopra o amor de Deus no jardim da igreja. Em Isaías, ele é o Espírito do Senhor Jeová, o Espírito purificador, o Espírito de justiça, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito do temor do Senhor. Em Jeremias, ele é o Espírito que adverte o povo dos seus pecados. Em Lamentações, ele é o Espírito de misericórdia. Em Ezequiel, ele é o Espírito que dá vida aos ossos secos do vale dos ossos secos. Em Daniel, ele é o Espírito excelente que estava sobre Daniel para interpretar os sonhos e os mistérios. Em Oséias, ele é o Espírito que desce como orvalho sobre Israel. Em Joel, ele é o Espírito que é prometido ser derramado sobre toda a carne. Em Amós, ele é o Espírito que convoca Israel para se encontrar com seu Deus. Em Obadias, ele é o Espírito que inspira os oráculos de Deus. Em Jonas, ele é o Espírito que promoveu o arrependimento em Nínive. Em Miqueias, ele é o Espírito que declara o pecado de Israel e anuncia a transgressão de Jacó. Em Naum, ele é o Espírito de fortaleza no dia da angústia. Em Abacuque, ele é o Espírito que aviva a obra de Deus no meio dos anos. Em Sofonias, ele é o Espírito que anuncia grande e terrível dia do Senhor.
Em Ageu, ele é o Espírito que exalta a glória da segunda casa. Em Zacarias, ele é o Espírito que convence sem força e sem violência. Em Malaquias, ele é o Espírito que repreende o devorador. Em Mateus, ele é o Espírito que não pode ser blasfemado. Em Marcos, ele é o Espírito que ungiu a Jesus de Nazaré. Em Lucas, ele é o Espírito que encheu João Batista desde o ventre da sua mãe. O Espírito que encheu Isabel quando foi saudada por Maria. É o Espírito que encheu Zacarias e o fez falar novamente e profetizar. E é o Espírito que moveu Simeão no templo para apresentar o menino Jesus. E o mesmo Espírito que ungiu a Jesus para proclamar libertação aos cativos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Em João, ele é o Consolador e o Espírito da verdade. Em Atos dos Apóstolos, ele é o Espírito derramado no dia de Pentecoste, com som veemente e fogo no dia de Pentecostes. Em Romanos, ele é o Espírito que justifica a igreja. Em 1 Coríntios, ele é o Espírito que distribui os dons espirituais à sua igreja. Em 2 Coríntios, ele é o Espírito da liberdade. Em Gálatas, ele é o Espírito que combate contra as obras da carne. Em Efésios, ele é o Espírito que nos selou para o dia da redenção. Em Filipenses, ele é o Espírito de regozijo e de alegria. Em Colossenses, ele é o Espírito que dirige os nossos pensamentos para as coisas que são de cima. Em 1 Tessalonicenses, ele é o Espírito que prepara a igreja para a vinda do Senhor nos ares. Em 2 Tessalonicenses, ele é o Espírito que ainda detém o homem da iniquidade. Em 1 Timóteo, ele é o Espírito que expressamente adverte a igreja sobre os últimos tempos. Em 2 Timóteo, ele é o Espírito que capacita o obreiro para manejar bem a palavra da verdade. Em Tito, ele é o Espírito regenerador e renovador. Em Filemão, ele é o Espírito de perdão. Em Hebreus, é o Espírito da graça que não pode ser ultrajado. Em Tiago, ele é o Espírito que tem ciúmes de nós. Em 1 Pedro, ele é o Espírito da glória de Deus. Em 2 Pedro, ele é o Espírito inspirador dos escritores sagrados. Em 1 João, ele é o Espírito que confessa que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Em 2 João, ele é o Espírito do verdadeiro amor. Em 3 João, ele é o Espírito que conhece os que são verdadeiros crentes. Em Judas, ele é o Espírito que reprova os falsos obreiros. E em Apocalipse, ele é o Espírito de que quem tem ouvidos, ouça o que ele, o Espírito, diz às igrejas. Ele também é o Espírito que dizem à noiva, vem, e quem ouve, vem e diga, vem. Quem tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça da água da vida. Bom, espero que você tenha sido abençoado com essa curiosidade do Espírito Santo em cada livro da Bíblia. Que Deus te abençoe. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Entre no nosso canal, subscreva, divulgue esse canal e ali, quando entrar, clique na foto redonda, vai aparecer um menu. Quando você aparecer o menu, clique no playlist. No playlist são 252 pastas com mais de 7.445 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini,
o canal da Bíblia. Subscreva e divulgue esse canal para os seus amigos, familiares, irmãos da igreja, a toda e qualquer pessoa que você quer que conheça mais da santa e gloriosa palavra de Deus. Amém e amém.